desgastado, descartável eu, já perdido, fui achado e comprado pelo Deus. Graça, eu não tenho nada, vivo pelas praças como um mendigo a procurar o amor. Cura toda essa ferida, mostra-me a saída, eu quero viver do teu amor, juntando tudo que eu sou, sobrou um pobre pecado. Feio, desgastado, descartável. Calvinismo versus hipercalvinismo. Nessa pequena série nós queremos abordar alguns aspectos que mostram as diferenças essenciais entre o calvinismo e o hipercalvinismo. Mas antes de chegarmos a essas conclusões óbvias, nós precisamos entender os fundamentos que ambas doutrinas têm em comum, que seriam pensamentos parecidos ou iguais. Devido à grande dificuldade de muitas pessoas em compreender corretamente a doutrina calvinista, muitos a definem de forma totalmente distorcida da realidade, o que leva a conclusões falsas e antibíblicas e distorções realmente do que é o calvinismo. Quero aqui então, de forma concisa, simples, objetiva e didática, expor essas diferenças entre o calvinismo e a doutrina hipercalvinista. Tanto o calvinismo quanto o hipercalvinismo, eles têm os mesmos pressupostos básicos, porém, eles divergem e tomam rumos completamente diferentes no decorrer da sua teologia. E é válido ressaltar que poucas pessoas se autodenominam hipercalvinistas, visto que é uma heresia. Todos hipercalvinistas, na verdade, se denominam como calvinistas. Portanto, nós precisamos saber se realmente a pessoa que está defendendo aquela ideia é um hipercalvinista ou um calvinista. E para isso nós temos um método para diferenciar o verdadeiro do falso e precisamos expor também junto com isso o pensamento arminiano para mostrar o centro da verdade, em que o hipercalvinismo é um extremo totalmente diferente do calvinismo e o arminianismo é outro extremo diferente. E o calvinismo seria como que o centro desta verdade. O determinismo. Tanto o calvinismo como o hipercalvinismo são doutrinas deterministas ou até mesmo fatalista. Ambos abraçam a verdade bíblica da soberania de Deus sobre todas as coisas, o que torna então sua doutrina determinista. Deus decreta todas as coisas e inclusive as escolhas humanas. A afirmativa bíblica da soberania de Deus não é apenas um mero controle sobre o mundo, mas realmente um controle absoluto e exaustivo sobre todas as coisas. Como diz Apocalipse capítulo 4, verso 11, Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Ou Efésios 1:11, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua vontade. Essa soberania de Deus sobre todas as coisas, ela também inclui as escolhas e decisões humanas, como está em Provérbios 21:1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e a tudo quanto ele quer o inclina. Ou Provérbios 16:9, em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. E Jeremias 10:23, ó Senhor,
Eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho e nem lhe compete traçar os seus passos. Tanto o calvinismo como o hipercalvinismo acreditam que essas escrituras abordam o que nós chamamos de a soberania exaustiva de Deus, e não apenas uma soberania parcial de Deus, mas uma soberania completa sobre todas as coisas criadas, e isso inclui também as escolhas humanas. Outro ponto que o calvinismo e o hipercalvinismo têm em comum é que eles não acreditam no livre-arbítrio. E aqui eu tenho que fazer uma exposição clara sobre o que é livre-arbítrio para você entender por que o calvinismo e até mesmo o hipercalvinismo não crê em livre-arbítrio. O livre-arbítrio é erroneamente ensinado como um princípio de que as pessoas têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, de que a pessoa tem a liberdade de escolha entre a opção A e a opção B, ou a opção C e a opção D, etc e tal. Ou simplesmente é entendido que livre-arbítrio é simplesmente poder fazer o que você quer. Essas são definições superficiais e errôneas sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um conceito muito mais complexo e tem implicações muito mais profundas do que simplesmente fazer o que você quer. Não é isso que é livre-arbítrio. Então, por livre-arbítrio, vamos usar aqui a definição correta para isso. Livre-arbítrio é dividido em dois conceitos básicos. Primeiro, é você poder fazer escolhas com a vontade livre de qualquer causa e ou influência determinista. É isso que, primeiramente, é o livre-arbítrio. Ou seja, de forma mais simples, livre-arbítrio é o poder de fazer escolhas contrária à natureza sem uma causa determinante para isso. Sem uma causa determinante além da sua própria liberdade libertária, que é o livre-arbítrio. E em segundo lugar, por conta disso, o livre-arbítrio então é um poder autodeterminante para as escolhas e para o destino. Então, por fato de não haver uma causa determinante fora da escolha da liberdade de escolha da pessoa, o livre-arbítrio se torna um poder autodeterminante para aquela escolha. Isso é livre-arbítrio. Agora, se Deus é soberano sobre todas as coisas, e isso inclui, obviamente, a vontade e as escolhas da criatura, então, podemos chegar à conclusão óbvia de que o livre-arbítrio e um Deus soberano não pode coexistir igualmente, já que Deus é soberano, então o destino está decretado. Mas se eu tenho livre-arbítrio, eu posso mudar esse destino, então não tem como conciliar as duas ideias ao mesmo tempo. Então, por isso que os dois primeiros termos não são abraçados pelo arminianismo. O arminianismo não acredita em um determinismo, não acredita em uma soberania exaustiva. Eles até acreditam na soberania de Deus, mas não uma soberania exaustiva, absoluta, mas uma soberania parcial. Por quê? Porque eles defendem a soberania do homem, que é o livre-arbítrio. É importante que nós entendamos esses dois aspectos primordiais. A soberania de Deus e o livre-arbítrio são duas coisas incompatíveis de coexistir, e o que acontece é que geralmente uma das duas é negada completamente ou uma das duas é limitada em algum grau. No caso do arminianismo, eles limitam a soberania exaustiva de Deus, tornando uma soberania parcial, e defende o livre-arbítrio. No caso do hipercalvinismo, eles defendem a soberania exaustiva de Deus sobre todas as coisas, decretando tudo o que acontece, mas nega completamente a liberdade da criatura. Não é que o homem é livre em algum grau, ele não tem liberdade nenhuma, ele senta, cala a boca e fica quieto.
Então, o arminianismo, segundo um teólogo famoso, afirma que Deus limitou propositalmente a sua soberania. Por quê? Porque ele é soberano para isso, para sustentar o livre-arbítrio das criaturas. É isso que é dito pelos teólogos arminianos. Agora, é importante que nós entendamos o seguinte: pode isso fazer muito sentido para você em sua mente, só que isso não é dito pelas escrituras, tá? É só uma ideia de um teólogo para defender toda a teologia arminiana. A Bíblia não afirma isso. Na verdade, o que a Bíblia afirma é o oposto disso. Mas desta forma, então, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: o arminianismo é uma doutrina incompatibilista, pois limita a soberania de Deus em algum grau e defende o livre-arbítrio das criaturas. Já o hipercalvinismo afirma a soberania exaustiva de Deus e nega completamente a liberdade das criaturas, sendo assim também uma doutrina incompatibilista, ou seja, é incompatível o Deus soberano com a liberdade soberana da criatura. Então, um é negado ou um é limitado em algum grau. Agora, tanto o arminianismo como o hipercalvinismo são doutrinas incompatibilistas, e eu creio que isso está claro, né? E parece sempre haver essa dicotomia, essa visão dupla das pessoas, ou é uma coisa ou é outra. Um lado defende o pleno livre-arbítrio das criaturas, negando a soberania exaustiva de Deus, diminuindo ela, uma soberania parcial, e o outro defende a soberania exaustiva de Deus, negando a liberdade das criaturas em qualquer grau, negando totalmente a liberdade. E é justamente nesse ponto, por isso que eu trago para dentro desse conceito, desse debate, né, o arminianismo, porque é justamente nesse ponto que nós começamos a encontrar a primeira diferença entre o calvinismo e o hipercalvinismo. O calvinismo é uma doutrina determinista, como já foi dito, que abraça a soberania exaustiva de Deus, mas é uma doutrina compatibilista. Ou seja, embora o calvinismo e o hipercalvinismo assumam a soberania de Deus e negam a liberdade libertária das criaturas, apenas o calvinismo sustenta a ideia de que as criaturas têm um alto grau de liberdade, o que é chamado de livre agência. E essa livre agência é justamente aquilo que nós dissemos no princípio que as pessoas erroneamente chamam de livre-arbítrio. A livre agência é a capacidade de escolher e agir livremente, de acordo com as inclinações determinantes da natureza do coração. Isso não é livre-arbítrio, porque há uma inclinação, uma causa determinante para você agir e escolher aquilo, ou seja, sua natureza, seu coração, você faz o que você quer. Isso é chamado por Martinho Lutero, por exemplo, de a escravidão da vontade. O homem é escravo da sua própria vontade, não aquele escravo de um decreto externo que está coagindo ele a escolher aquilo. Não, ele é escravo do seu próprio coração. Isso é chamado de livre agência, porque ele age livremente, mas tem uma causa determinante para aquilo. E se tem uma causa determinante para aquilo, então não é livre-arbítrio. No livre-arbítrio libertário, a natureza influente, os desejos, os amores do coração, não pode ser a causa determinante. Embora eles possam influenciar, mas não pode ser determinante para que você faça tal escolha. Então, por exemplo, o rapaz decide se casar com uma moça e a causa determinante da sua escolha não pode ser nada externo ou fora da sua própria liberdade libertária. Ou seja, nem mesmo o seu amor por ela pode ser a causa dele escolher. E se não pode ser a causa determinante para escolher, significa que ele poderia escolher contrário a isso livremente, sem que houvesse uma causa determinante. Então, isso seria livre-arbítrio. Na livre agência, as escolhas das criaturas são livres, porque elas não são coagidas a escolher, elas não são forçadas. Então são livres porque elas escolhem segundo a natureza e seus amores e desejos mais profundos, que são as causas determinantes dessas escolhas. Então livre agência seria isso. Portanto, o hipercalvinismo é uma doutrina incompatibilista, mas o calvinismo é a única doutrina compatibilista.
a visão bíblica da soberania de Deus sobre toda a criação é defendida pelo calvinismo, e as criaturas são livres agentes morais responsáveis por seus atos, pois é necessário que haja uma certa liberdade, um certo grau de liberdade para que a responsabilidade possa ser justa. Negar, como o hipercalvinismo, que haja uma liberdade é dizer que não há responsabilidade pelos seus atos. Então, há várias causas determinantes de atos pecaminosos pelos quais as criaturas cometem. A última causa determinante é realmente o decreto soberano e feito na eternidade por Deus. Por nenhuma coisa poderia acontecer sem que ele houvesse decretado. Mas a primeira causa e a causa eficiente, pela qual os pecados são cometidos, é justamente a livre agência e o poder de fazer aquilo que o seu coração quer. Ou seja, é o prazer e o amor das criaturas pelo pecado. É quando a pessoa segue o seu próprio coração caído. E isso é a causa dos seus pecados. E, portanto, ela é responsável, porque ela não está sendo coagida de fora a pecar. Ela está sendo coagida pelo seu próprio coração. E elas têm prazer naquilo. Então não é uma coisa, não é um fardo para ela, não é uma coisa contra a vontade dela. É o que ela quer. E por isso ela é responsável. E isso é chamado de livre agência, porque a causa determinante existe. E não é livre arbítrio libertário. Então, enquanto o hipercalvinismo nega qualquer grau de liberdade ao rechaçar o livre-arbítrio, eles cometem um erro nisso, rechaçam uma coisa, mas rechaça completamente a liberdade. O calvinismo, mesmo não defendendo o livre-arbítrio, adere à livre agência, porque é ela que traz a responsabilidade, e a responsabilidade das pessoas por seus atos é uma doutrina bíblica. Negar isso é o cúmulo. Então, o homem, ele é um agente moral livre, mas ele não tem esse livre-arbítrio libertário. O homem é livre para agir de acordo com a sua natureza. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque há fatores determinísticos que tornam a minha escolha influenciada. Ou seja, eu posso viver no pecado, na glutonaria, na embriaguez, mas eu não faço porque a outra opção é melhor, e não porque eu tenho uma indiferença à outra opção, mas porque a minha natureza foi regenerada pelo Espírito Santo. Veja, há uma causa determinante. A minha natureza foi regenerada. É uma causa determinante pela qual faço a outra escolha. Porque eu estou debaixo da graça e não da lei. É uma outra causa determinante. Então, há causas determinantes pela qual eu livremente escolho a santidade e não o pecado. Eu não atribuo isso ao livre-arbítrio, eu atribuo à causa determinante. Foi o amor de Cristo que nos constrange. Então, é simples de entender esse assunto. Porém, se não há nenhum grau de liberdade, como o hipercalvinismo defende, então eu não posso ser responsável pelos meus erros, porque eu estou sendo coagido de fora contra a minha vontade a fazer aquilo que eu não quero. Como eu poderia ser responsável se eu não tenho a liberdade, nenhum grau de liberdade? Então essa é a primeira diferença que existe entre calvinismo versus hipercalvinismo. É que o calvinismo defende um grau de liberdade elevado das criaturas pelas quais elas são responsáveis. Mas o hipercalvinismo, ao rechaçar o livre-arbítrio, comete o erro de zerar qualquer tipo de liberdade e assim tornar a responsabilidade algo contraditório. Pelo menos é o que vai acabar sendo dentro da teologia hipercalvinista.